Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 10, no verso 46. Por enquanto, só deixa aí aberto. Só quero lembrar alguma coisa da semana passada, não, da última ministração minha, quando nós tratamos do assunto de estarmos aproveitando, estarmos colocando em prática tudo que aprendemos para termos melhores oportunidades. Nessa oportunidade, a gente falou a respeito a gente ficou claro que nós temos que estar preparado para as oportunidades que o Senhor Deus nos trará. Como estar preparados? E nós fundamentamos naquela época em Eclesiastes, no capítulo 9, do verso de número 7 a 11, que dizia claramente 4 coisas. Vocês vão se lembrar. Primeiro, sejam sempre alvas as suas vestes. Isso tem a ver com santidade, colocar em prática a palavra de Deus, estarmos aliançados com a palavra, usando os valores, os ensinos da palavra de Deus e não os valores desse mundo que nós temos aqui. Segundo aspecto, nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Por quê? Porque para colocar em prática essa palavra de Deus, para a gente ter santidade, a gente precisa da unção do Espírito Santo. O Eliel acabou de desafiar, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Se não tiver cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos colocar em prática. A gente pode ter toda a boa intenção, mas se a gente não se encher do Espírito Santo, é muito difícil. Nós temos uma chance maior de falhar. Terceiro aspecto, falava para você viver bem. A vida que o Senhor te dá, da simplicidade dos seus amigos, da família, de tomar um café, as coisas simples da vida, de comer o bom pão que o Senhor coloca na nossa mesa e até mesmo do vinho, que era é um alimento muito importante em Israel, e também de gozar dos benefícios de estar junto com a família que você ama, com a mulher da mocidade, ele diz aqui, porque esse é o bom e o bem da vida. A gente não vai levar nada daqui. E por último, ele falou para estar atento. A gente precisa estar atento. Mesmo com todas essas coisas, a gente com a santidade, com a unção, e vivendo a vida, a gente vive a vida, administra os problemas à parte, mas a gente tem que estar atento. Por quê? Porque em algum momento a oportunidade vai aparecer. Deus vai colocar a oportunidade. Aí sim você vai estar com toda a garra para pegar isso daí. É como se a gente tivesse no deserto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente sabe que o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Vem do Senhor. E aí diz assim, naquela ocasião, eu coloquei que era como se essa provisão de Deus viesse como um cavalo selado ali no meio do deserto naquele instante. Essa seria a oportunidade que o Senhor enviaria para você. Você montaria nesse cavalo e caminharia e provavelmente seria desse jeito, viu? Tendo à frente um cavalo branco, o cavaleiro com seu manto tinto de sangue, com os olhos flamejantes, com diademas na cabeça e na sua boca saía uma espada e na capa e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor, essa é a provisão de Deus que Ele sempre tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje, nessa noite, eu quero trazer 3 conselhos da parte de Deus. 3 conselhos. Você gostou do resumo que eu fiz da última ministração? Então tá bom. 3 conselhos da parte de Deus para que nós coloquemos em prática a palavra de Deus, tudo que nós aprendemos, e dessa forma, nós sejamos protagonistas, promotores, facilitadores das oportunidades que estarão surgindo nas nossas vidas. Porque, meus irmãos, as oportunidades, assim como os milagres, não caem do céu simplesmente.
mas são provocados por aqueles que ousam crer nas promessas de Deus. Se a gente crer nas promessas de Deus, assim acontecerá. E Deus tem muita promessa para você e mais. Essa palavra brotou no meu coração com a certeza de que o Senhor pode fazer de 2024, pela oportunidade que Ele enviará. Vocês viram na semana passada o Anderson pregando? Ele falou que se você perder algumas oportunidades, não é o fim, porque Deus enviará outras oportunidades. E 2024 pode ser o ano da virada para a sua vida. Amém? Você crê nisso? E para isso, eu vim trazer 3 conselhos de Deus. E como eu disse, coisas que nós já ouvimos, hein? Foi muito falado pelo pastor Fábio, foi falado pelo Anderson, foi falado pelo Eliel, e eu também. 3 coisas muito importantes nós ouvimos nesse ano até. E eu relembro para vocês, é sobre isso que eu quero falar. Você precisa ter em 2024, ou melhor, você precisa ter a partir do dia 13 de dezembro de 2023, e por 2024 você vai ter oportunidade de se lembrar disso, se você quiser tomar posse do milagre de Deus. Atitude, postura e amigos. Atitude, postura e amigos. Mas vamos à palavra de Deus que eu desafiei-los a abrir aí na Bíblia, no seu app, que será a base da reflexão nossa. Marcos 10, 46, nos versos de 46 até 52. Todos já estão com aberto aí, né? E foram para Jericó, Jesus e os discípulos, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego de nascença, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava muitas vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ao redor repreendiam ele para que se calasse. Cala, você está incomodando o mestre. Que falta de respeito. Você sabe quem é ele? É o Messias que nós cremos. Mas ele continuava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego. E aí as pessoas que o repreendiam pegaram leve: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantando-se de um salto, ele foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Primeiro conselho: atitude. Eu quero desafiá-lo a ter a atitude em 2024 de clamar. Clamar é algo que nós temos que colocar em prática, nós temos que começar a praticar, porque senão, se a gente não clamar, a gente vai começar a reclamar. É muito importante. Atente para um detalhe, pessoal. Qual era a situação de Bartimeu? Uma pessoa no meio da multidão, ali em Jericó, Jesus passando, uma multidão enorme. Qual era a situação dele? Um cego. Uma pessoa que não tinha a visão. Ele era uma pessoa que não tinha um norte, não tinha uma direção, não tinha uma bússola. Ele precisava que as pessoas ajudassem. Imagina se hoje, agora, no nosso tempo, estão começando a pensar em acessibilidade.
Naquela época, então, não tinha nada, não tinha quem ajudasse. Se ele tentasse qualquer coisa, ele seria pisoteado. Ele era um cego, sem recursos. Ele dependia da mendicância para conseguir o seu sustento. Ele não estava na estrada da vida. Ele estava sentado à beira do caminho. Não tinha futuro para ele. Não era alguém que caminhava em uma direção para progredir, para alcançar alvos. Não. Ele estava sentado à beira do caminho. Sabe, meus irmãos, Bartimeu é exatamente o protótipo do homem do século XXI, da humanidade do século XXI, do homem, das mulheres, de todos os seres vivos do século XXI. É uma era que é cega espiritualmente. É cega, sem saber como ter paz, sem saber o que quer, sem ter um norte específico, vivendo de divisões, não consegue ter paz e resposta para a sua vida e fica a mendigar pequenas parcelas para ver se consegue alguma coisa chamada espiritualidade para que possa encher o vazio que há no seu coração. É assim a humanidade. Pessoas que estão seguindo outras que estão vivendo a mesma cegueira. Um cego guiando outro cego. A humanidade está cega em trevas. A nossa época está cega em trevas. A humanidade está ouvindo as vozes das multidões sem distinguir nada. Não consegue distinguir nada, sem saber o que fazer. Conversa das pessoas que não têm o que dar, as pessoas que não têm rosto. As pessoas que só parecem existir nas redes sociais para trazer alguma informação e depois não existe. Desaparece. Essa é a nossa era. A humanidade está miseravelmente vivendo de migalhas, de esmolas, esperando a espiritualidade sentada à beira do caminho, meus irmãos. Quando esse cego ouviu que Jesus estava passando, ele era cego. E ele devia a todo momento, naquela época Jesus estava muito conhecido já. Jesus já era muito mencionado pelas coisas que ele fazia, os milagres, a palavra, o ensino. E onde ele passava havia uma grande multidão e se espalhava por toda a região os feitos notáveis de Jesus. Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar, não teve dúvida. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele entendeu que o Messias estava ali. Ele falou, não é possível. Jesus aqui em Jericó. Jesus nunca tinha passado antes em Jericó. A única vez que ele passou foi de uma forma diferente, porque quando ele saiu do jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, logo depois do batismo, ele foi levado ao monte para ser tentado pelo diabo, e aquele monte da tentação ficava em Jericó. Depois disso, mas mesmo andar por lá, nunca. Jericó era uma cidade, não sei se vocês sabem, mas de 11 mil anos, é a cidade mais velha do mundo, cidade habitada continuamente desde aquela época. Esse era Jericó. Ele falou, Bartimeu era cego, mas não era bobinho. Ele falou, meu Deus, aqui tem duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, talvez eu nunca mais tenha oportunidade de falar com Jesus. Não é muito diferente da nossa situação, viu? Alguém tem garantia de deixar para ter uma experiência com Jesus amanhã? Na semana que vem? Em 2024? Alguém tem essa garantia? O dia de Deus se chama hoje. Segunda coisa, o seu único recurso era a sua voz. Se ele tentasse ir sozinho, ele cairia, as pessoas estavam repreendendo, ele seria pisoteado
ele teria só a opção de gritar, gritar muito alto e mais do que gritar, clamar. Ah, meus irmãos, falta muito essa atitude hoje. Quando eu estou falando isso para vocês, eu falei primeiramente para mim. Não é, Alexandre? Falta muito essa atitude de clamar. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas a maioria de nós permanece numa zona de conforto, esperando as coisas acontecer, sem utilizar a comunhão com Jesus para obter os milagres de Deus e se cumprir as promessas em nossas vidas. Todo mundo já ouviu falar. Tem um nome na camiseta, tem uma cruz na correntinha, tem uma cruz na pulseira. Mas poucos têm intimidade com o homem que mudou o curso da história, dividiu o tempo do planeta em antes dele e depois dele. E a pergunta ainda hoje é a mesma que Bartimeu se fez naquele momento. Meu Deus, como eu vou me aproximar de Jesus? Muitas vezes você olha para a sua cegueira, muitas vezes nós olhamos para as nossas deficiências, muitas vezes nós olhamos para o nosso pecado. E a gente não faz nada. E a palavra de Deus é clara, nos desafia a seguir o exemplo de Zaqueu e gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era cego, mas não era mudo. E você também não é. Você vai esperar até quando? Eu fiz essa pergunta para mim, Jorge, você vai esperar até quando para voltar a clamar? Sabe por quê? Eu passei momentos muito turbulentos em minha vida e clamei muito, mas depois, passado esse momento, eu olhei para mim, para a minha história e percebi que eu tinha me aquietado nesse perfil. E ele gritou, gritou, gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repetidamente ele teve a atitude de clamar. Meus irmãos, em 2024 e pelo resto das nossas vidas, nós teremos muitos desafios. Porque a nossa vida é formada de momentos bons e momentos ruins, seja cristão ou não. Não é verdade? O meu desafio é para que você clame, clame, clame mais. Porém, tenha certeza de uma coisa: não faltarão pessoas para te desanimar. Não faltarão pessoas para te desanimar e falar: não acredito que você está com essa atitude. Não acredito. Você acha que um mundo como esse, com uma guerra entre Israel contra o grupo terrorista do Hamas, com uma guerra na Ucrânia contra a Rússia, com tantos problemas sociais, depois de uma pandemia, você acha que Deus tem tempo? Tem ouvidos para você? Vão tirar a nossa atitude, não faltarão, eu te digo, ignore-os e clame. Não tenha vergonha e clame. Deixe os respeitos humanos de lado e clame. A atitude de Bartimeu gerou uma oportunidade que mudou a sua vida. Vocês estão me acompanhando? Você acha que é importante? É muito importante, faz toda a diferença. Sabe, meus irmãos, atitude é muito importante. No mesmo dia, talvez um dia antes ou um dia depois, não é muito claro na história, uma outra pessoa, na mesma cidade de Jericó, com Jesus lá, aflita e desesperada por paz, na mesma ocasião, ali naqueles momentos, ouviu também falar que Jesus estava lá. Só que ele não conseguia sequer vê-lo, porque a multidão era grande. E outra, ele tinha os olhos, mas ele era odiado pela população. Odiado. Porque ele cobrava impostos dos judeus, roubava para ele
Os judeus pagavam mais, os seus semelhantes pagavam mais impostos, roubado, e aí ele não tinha paz. Ele sabia que estava em pecado. Se ele tentasse chegar lá, o pessoal ia, o que você quer aqui, rapaz? Sai de perto da gente. Esse momento não é para você. Se ele tentasse entrar no meio da multidão, ele ia tomar uma surra. E ainda seria até pisoteado. Provavelmente ia ter um linchamento lá em Israel, sabe? Mas ele teve atitude de esforço diferente de Bartimeu, porque ele enxergava. Então o que ele fez? Ele pegou e falou, Jesus vai passar por ali. Ele correu lá na frente. Ele viu uma árvore. Ele subiu na árvore e ficou esperando Jesus chegar. Ele não queria, ele só queria ter uma oportunidade de um contato próximo, de ver ele passar. Mas ele não teria coragem de clamar e gritar. Posso falar um negócio para vocês? Até nisso Jesus ouve o clamor do coração. Ele não tinha coragem porque essas pessoas vissem que era ele. Iam pegar ele. Era muito odiado. Ele subiu na árvore, ficou esperando, e quando Jesus estava passando, ele parou, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce aí da árvore, que hoje me convém passar na tua casa. Naquela hora ele cantou até um cântico, entra na minha casa. O Regis Danese é velho, ele já estava lá cantando isso aí, sabe? Ele teve uma atitude diferente, subiu na árvore. Jesus, ele é muito acolhedor, pessoal. Ele não olha para o pecado, ele não olha para a deficiência, ele não olha para nada. Ele só não gosta de gente arrogante, indiferente, mas os aflitos, os cegos, os arrependidos pecadores, os excluídos, Jesus acolhe. Não é por menos que eu amo o texto de Mateus 11, 28, que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflito, oprimido. Dá uma olhada, ele dá o sintoma. Quantas coisas levam uma pessoa a ficar aflita? Família, emprego, pecado, dificuldade de vencer um vício. Jesus fala assim, você está aflito? Venha para mim, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Mas o que mais me impacta na mensagem de Bartimeu é que quando Bartimeu gritou, o texto diz no verso 49 que nós lemos juntos, que Jesus parou. Você consegue imaginar isso, hoje? O Deus, Jesus, o homem que é o resplendor da glória de Deus plena, aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, tem os oceanos nas palmas das suas mãos. Esse Deus, ele para por causa do grito de um cego, cego, mendigo sentado à beira do caminho. Você percebe quem é esse Jesus? Você acha que dá para viver um dia sem ele? De jeito nenhum. Por isso eu os aconselho a clamar, meus irmãos. Segunda coisa que eu aconselho, que na verdade eu estou aconselhando pela palavra de Deus, eu não vou entrar nos versículos, mas é a ter amigos. Amigos de verdade. Porque, como eu disse, em 2024 nós teremos dias bons e dias ruins. E nós precisamos pôr em prática o ensino da palavra no que diz respeito a termos amigos. Que tipo de amigos?
Amigos como do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a pessoa, não se cerque de pessoas que te desanimam. Olha o problema que seria se Bartimeu tivesse ouvido aquelas outras pessoas. Ande com pessoas boas, com pessoas que se importam com você, meu irmão. Pessoas que te estimulam a estar com Jesus. Pessoas que te exortam a buscar soluções em Deus. Pessoas que sejam tementes a Deus e, acima de tudo, pessoas que sejam discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Você tem que ter alguém com quem você possa abrir o seu coração, você possa pensar em voz alta, possa chorar. Na segunda-feira, liguei para um amigo meu, irmãozão querido, e falei, vamos tomar um café junto? E aí a gente saiu tomar um café. E aí eu peguei e falei com ele, nós conversamos muito, e nessa conversa eu falei de algumas coisas que estavam me inquietando. E quando terminou aquele café, eram umas 10 horas da noite, eu tinha no meu coração paz. Tinha no meu coração já soluções. Eu vi que o problema não era tão grande, simplesmente eu precisava compartilhar com um amigo, porque eu estava me sentindo só. Não é importante ter um amigo? É muito importante. E quando eu falo em ter um amigo, é impossível não se lembrar daqueles 4 amigos que pegaram o paralítico numa maca. Jesus estava lá na Galileia, estava numa casa pregando, para variar, tinha uma multidão enorme, ninguém chegava perto, estavam ali os doutores da lei e tudo, e então aqueles homens chegaram, 4 amigos. Eu fico pensando, que amizade era essa para carregar uma pessoa na maca, chegar lá, procurar, ver aquela multidão, sabendo que não seria fácil, como que ele ia entrar, não tinha como. O pessoal era muito rude. Imagina que eles iam ter solidariedade, as pessoas que eram deficientes físicas eram desprezadas. Eram consideradas párias da sociedade. O pessoal do Oriente Médio, o pessoal é difícil. Eu já tive lá, eles são difíceis hoje, imagino naquela época. São difíceis. E aí então eles pegaram e viram uma oportunidade de uma sacada ali, uma área mais alta, de pegar, subir por lá, destelhar o telhado e descer a maca amarrada em cordas. E o Jesus olhou para aquele moço lá e falou, filho, teus pecados são perdoados. Aí as autoridades ficaram muito incomodadas. Como é isso? Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, sabendo o que estava no coração dele, o que é mais fácil dizer? São perdoados os teus pecados? Ou pega a tua maca, levanta, anda e vai embora com essa maca daqui. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, amigo, levanta e vai. Ele levantou-se na hora. Levantou-se na hora e glorificando a Deus. E diz que Jesus fez isso porque vendo a fé dos amigos. Você não pode viver sem amigos. 2024. Se você até hoje não se preocupou com isso, você precisa ter um amigo. No meu consultório eu tenho todo dia notícias de pessoas que estão doentes emocionalmente. Por quê? Porque se isolam também. No meio daquilo lá não tem com quem falar, se isolam, se trancam em si mesmo num escritório e ali ficam esperando o dia que vai resolver. E se isolam, acabam perdendo a família, perdendo o emprego, perdendo tudo. Meus irmãos, sem amigos
Você precisa ter amigo. Tem amigo que é mais chegado, às vezes, do que um irmão. Que bênção se for um irmão teu, mas tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Te sustenta, te leva, te empurra. E um disse ao outro, sê forte. Se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. O cordão de 3 dobras, 2 amigos, mais Jesus, não se rompe facilmente. E o último conselho é a questão da postura. Postura proativa pela palavra de Deus. Sabe o que é postura proativa pela palavra de Deus? É tomar posse da palavra de Deus e dizer, é minha. É minha. Eu falei para vocês, muitas vezes eu pego um versículo que foi muita bênção, eu coloco no carro, coloco na geladeira, coloco no espelho. Se eu fosse mulher, eu até escreveria com batom no espelho. Então, vou pegar o batom da Edna. Então, postura, meu irmão, postura de fé. Aí o pessoal chega e fala assim, ei amigo, anima-te, porque o mestre está te chamando, fala para Bartimeu. Postura, ele lançando a capa para o lado, de um salto, levantou-se e foi até Jesus. Ah, para! Você entendeu essa história? De um salto, ele deixou a capa e de um salto levantou-se e foi até Jesus. O que seria mais fácil? Jesus ia até o cego ou o cego ia até Jesus? Mas Jesus quer ver o quanto as pessoas clamam e estão motivadas a pagar um preço. Chame-o. Chame-o. Meu irmão, eu não sei. Mas quando ele fala que levantou de um salto, você já viu por acaso alguma vez cego saltando? Eu já falei aqui que tem 2 coisas, eu vou acrescentar a terceira agora. Falei que 2 coisas que eu aprendi que são difíceis. Criança sentar e velho pular. Agora eu vou colocar mais uma. Criança sentar, velho pular e cego saltar. É muito difícil isso daí. Mas Bartimeu saltou porque ele não podia perder a oportunidade. Para mim, naqueles instantes, sabendo tudo que ele já ouvia falado de Jesus, na sua mente ele fez a foto da fé e ele se viu enxergando. Não tinha por que ele ficar parado, ele saltou, ele sabia que se ele não achasse o caminho, o Senhor o atrairia, como fez Lázaro, quando falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu de lá puxado pelo poder de Deus, porque ele estava todo embalsamado, enfaixado, né? Ah, meus irmãos, e outra coisa muito forte. Você entende o que ele fez? Parece que simplesmente ele se desvencilhou da capa porque estava calor, ou porque alguma outra... Não. Sabe por que ele jogou a capa para fora? Porque a capa representava a pessoa que vivia de mendicância. Era uma capa que identificava o mendigo. Era uma capa que os mendigos vestiam e dava a identidade deles, que as pessoas falavam, esse cara é um mendigo, ele tem problema, você pode dar uma esmola para ele. A hora que Jesus falou, vem, ele deu um salto e ele falou, nunca mais vou usar essa capa. Nunca mais vou usar essa capa. Isso é proatividade, meus irmãos. Quando Jesus fala, salte, clame, tenha amigos e vá em frente e tome posse da palavra de Deus, porque você vai provocar o milagre de Deus. O milagre ele vem do céu provocado pelas pessoas que creem na palavra de Jesus. Ele não saltou, ele simplesmente saltou porque a palavra de Deus falou, vem,
chama-o. Ele já não estava mais cego. Estava cego fisicamente, mas na sua consciência, ele já estava enxergando. Meus irmãos, quando você toma uma decisão e tem postura, Jesus vai pôr em xeque também isso daí. Ele pôs em xeque Bartimeu. Chegou lá, ele falou, você nunca parou para pensar isso, não? Que pergunta, o que você quer que eu te faça? Tem hora que quando chega na presença de Deus, a gente faz cada coisa, começa a pegar e falar coisas particulares. Não. O que você quer que eu te faça? Tem sentido. De repente, Bartimeu falava, eu quero a Mega Sena da virada sozinho. Tudo bem. Ele ia perder a oportunidade e eu acho que não ia receber nada. Mas Jesus testa. Ele quer saber o quanto nós estamos decididos a pagar o preço. Ter consciência do que nós precisamos. Não se aproxime de Deus em 2024 com petições vagas. Senhor, me abençoa com um aumento de salário, me abençoe com um carro, me abençoe com uma propriedade. Não, vai direto ao ponto. Senhor, me abençoe, que a tua mão esteja sempre sobre mim. Alarga minhas fronteiras. A tua mão sobre mim é o que eu mais quero. E a tua bênção. Porque Deus sabe da tua necessidade, como é que está o texto, antes mesmo que a gente peça, fale. Deus quer direção. Chega para ele e fala, Senhor, eu quero a tua bênção em todas as áreas da minha vida, Pai. Ora pela tua família, ora, mas não dá caminho para Deus. Ó Senhor, se precisar, abre um financiamento aí que tudo bem, eu topo. Só colocar uns juros baixos. Não, deixa Deus ser Deus e seja você alguém que clama, que tem atitude, que tem postura. O cego, ele foi muito nisso, quero enxergar. E foi isso que fez a diferença. Não importa o que o mundo está dizendo, meu irmão. 2024 vai estar cheio de gente, pessoas que vão estar colocando na gente um sentimento de medo, que não vai ter o que comer, que nós não vamos conseguir pagar os nossos compromissos, que a gente não vai conseguir dar o que os nossos filhos precisam. Vai ter muita gente para desanimar, vai ter os influenciadores, que são influenciadores muitas vezes do inferno, que vêm para atrapalhar a nossa vida. E mais, existe um movimento mundial, maquiavélico, de gerar medo nas pessoas para lucrar com isso. Sabiam disso? Pessoas que querem concentrar as riquezas na mão de pouco do mundo todo. Eles controlam as informações e geram medo, para lucrar em cima do seu medo. Lucrar em cima do seu medo, do nosso medo, com remédio. Lucrar oferecendo recompensas que vão te endividar, que vão trazer problema para você. Pense nisso. Olha, vai ter muita gente chegando para você e falando assim, vai devagar, cai fora, porque o mar em 2024 não está para peixe. Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu mestre, meu mentor, meu Senhor, ele disse assim, esquece essa história. Pedro terminou de fazer o ensino para a multidão lá no mar da Galileia, estava em cima do barco de Pedro, ele estava lavando as redes, porque não tinha pego nada a noite toda. Pedro, lança-te na parte mais profunda do lago e joga a rede. Não importa que o pessoal fale. Pedro falou, Senhor, mas nós fizemos isso a noite toda. O mar não está para peixe.
Mas Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Ele estava lavando a rede, mas deve ter lavado muito mal. Ele estava de butuca ali na palavra de Deus, sabe? Butuca é bom, hein? Veio de Minas, essa aqui, da família da minha esposa. Sabe? Ele estava lá ouvindo. Ele falou, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Tudo é sobre a palavra. Ele lançou a rede sobre a palavra de Deus. E embaixo estava cheio de peixe. Ele andou sobre as águas, não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Jesus, venha. A hora que ele deixou de olhar para a palavra de Jesus, ele afundou. Tudo que você vai fazer é sobre a palavra. Bartimeu, venha. Zaqueu, desce. São verbos. E cabe a nós o quê? Atitude, postura. E ter amigos que nos ajudem nessa caminhada. Sabe, meus irmãos? Toma cuidado, tá? Muita gente vai falar, o mar não está para peixe e vai te oferecer proposta indecente. Meios de recompensa, proposta de sexo ilícito, pisar sobre os outros para conseguir benefícios. O mundo corporativo vê muito isso, não vê, Eliel? Pisar sobre os outros para conseguir benefícios. Negócios ilícitos para jogar dinheiro. Pior de todos foi aprovado hoje no Senado a questão das apostas. Já existe uma bet é aposta, que fala assim, profetiza na bet. Vocês já viram essa propaganda? Todo dia, não me lembro se de manhã ou às vezes 2 estações que eu fico mudando, ou na Jovem Pan ou na CBN, uma das duas. Chama Bet Nacional, profetiza na Bet Nacional. Não é aposta, é profetiza. Olha aqui se é um negócio demoníaco ou não para enganar. E pelo meu consultório passa todo dia gente que está numa dívida bancária complicada porque pegou um dinheiro que tinha guardado a vida toda e apostou em jogos de futebol. Não é uma, nem duas, várias. Aposta em jogo de futebol, pirâmides financeiras, golpes, lucro fácil. Meus irmãos, não temam pelo futuro. O nosso Senhor é o Deus que ouve o clamor do nosso coração, da nossa boca. Dele vem o meu socorro. O Senhor é meu socorro bem presente. Não temerei de dia, a dia não me fará mal, a lua não me fará mal à noite. O seu anjo estará acampando ao meu redor. Nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Peçam e ser-lhes-á dado. Batam e se abrirá. Busquem e acharei. Por todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta será aberta. Vou encerrar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabe que Pergunta não, primeiro eu vou falar uma coisa. Sabe o que Bartimeu fez depois de tudo que aconteceu com ele? No texto que nós vemos falou, seguiu Jesus. Sabe o que Zaqueu fez depois que Jesus chamou ele para descer da árvore? Ele chegou para Jesus e falou, Senhor, eu vou restituir tudo que eu roubei e pagar 4 vezes mais para quem eu roubei. E sabe o que ele fez? Seguiu Jesus. Sabe o que Pedro fez quando Jesus falou, lança a rede? Ele pegou um monte de peixe, deixou os barcos lá e seguiu Jesus. Não sei você. Eu acho que até sei. Mas em 2024, meus irmãos, eu vou ser protagonista das minhas oportunidades. De agora para o resto da minha existência,
eu já tenho feito isso, mas eu quero aprimorar. Eu vou seguir a Jesus.